dois males cometidos, e um único responsável, o Estado laico. Recentemente um episódio absurdo ocorreu, deixando muitos leitores e ouvintes perplexos, o que não poderia causar realmente outra reação diferente, considerando-se as circunstâncias. Uma criança, vítima de uma violência bastante frequente entre o cotidiano de muitas crianças, sofreu estupro, violência essa que nunca deixará de ser algo lamentável e detestável, e o seu resultado não poderia ter sido outro, além de uma gravidez bastante precoce. Como se ainda não se bastasse, causaram-lhe novamente uma nova violência, tão irreparável quanto a última. A diferença é que a última lhe foi causada por um sujeito pervertido sem qualquer escrúpulo, a quem ninguém esperaria nenhuma pureza e honestidade, diferente do Estado, responsável por causar a violência seguinte, pelo qual esperava-se de fato, pelas mais puras providências e honestas soluções, em total conformidade com a Santa Igreja, e por conseguinte sempre satisfatórias diante de Deus. E não que gerasse mais problemas e transtornos, além daqueles inevitavelmente já gerados, pelos horríveis hábitos, de sujeitos que possuem a envergadura em função do vício e do pecado, como foi o caso do sujeito causador da primeira violência. A providência e solução, bastante simples, bastava-se apenas rejeitar definitivamente o Estado laico, devolvendo à Igreja a autoridade de exercer decisões e procedimentos morais, o que não aconteceu. No entanto, a própria sociedade, posicionada contra a violência sexual, não deixaria de ser culpável, devido ao seu estranho posicionamento em favor ao Estado laico. Dois males foram cometidos consecutivamente, porém, a sociedade conseguiu enxergar apenas o primeiro, em seguida resolveu tapar o sol com a peneira. Dois males foram cometidos consecutivamente, no entanto o primeiro foi invalidado, considerado como crime de fato, devido ter sido concretizado por um hediondo criminoso. O segundo, aborto, do contrário, cometido pelo Estado vinculado com a atual justiça corrupta, foi validado, tanto pelo Estado como pela cega sociedade, não sendo considerado algo criminoso, pois haviam-se pretextos, o que aliás, nunca faltam. O pretexto é que sua aplicação era necessária diante das circunstâncias, foi realizado para favorecer a vítima e assim por diante. Mas a verdade, que todos deveriam encarar, é que a morte desta criança que se encontrava no ventre de outra criança, em que o Estado legitimou o infanticídio, possui os verdadeiros culpados. Todos aqueles que se colocam em favor da separação da Igreja do Estado, desejam jogar na verdade os cristãos em um verdadeiro jogo de disputa contra as hordas do mal, como se uma vida fosse um jogo de cartas. Também são culpados os apoiadores da democracia, que pensam que a voz do povo é a voz de Deus, pois nem sempre a maioria possui a razão. E lembrando dos que se dizem contra o aborto, colocam-se a favor da manutenção da lei, estes também são culpados. De nada adiantaria lamentar quanto à tragédia e fazer campanhas e manifestações, pois foram esses mesmos que se omitiram, em momentos oportunos e ocasiões decisivas, quando deveriam exigir pelo poder de decisões morais que deveriam pertencer à Igreja. Deixemos encíclica Vehementor, do Santo Papa Pio X, do qual comentou sobre a separação da Igreja do Estado, para reflexão.